Para fazer valer a heresia das línguas estranhas, os evangélicos usam o livro de Atos capítulo 2. Na mente deles, o Pentecostes, o reteté que eles chamam, que aconteceu em Atos 2, foi o fenômeno que eles chamam de línguas estranhas. A partir de Atos capítulo 2, segundo eles acreditam, começou o costume de falar em decantas nébias, decântares, labaia churiandas e etc. Eles chamam esta heresia de língua dos anjos, línguas estranhas ou falar em mistério. Mas, verificando texto a texto todo o livro de Atos capítulo 2, nós vamos ver que eles estão errados. Então vamos verificar aqui, versículo a versículo, o que está escrito em Atos capítulo 2. Então, vamos ler Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. Aqui no versículo 1, está escrito que foram cumprido o dia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa agrária que os hebreus faziam, que duravam 50 dias. Por isso, Pentecostes. Para termos uma ideia, a festa de Pentecostes, que durava 50 dias, seria mais ou menos aqui no nosso país entendido como festa junina, que o mês de junho é o mês da festa caipira, é o mês da festa rural e é justamente o equivalente para a festa de Pentecostes. A festa acontecia no mês de Sivan. De acordo com o nosso calendário, vai dar entre os meses de maio e junho. Levítico 23, dos versículos 9 a 14. A festa de Pentecostes, no hebraico, recebia os seguintes nomes: Hag, Hakazir, que quer dizer festa da colheita ou festa da cega, Hag, Shabuot, que quer dizer festa das semanas, e também recebia o nome de Yom HaBikurim, que era o dia das primícias, ou o dia da colheita. O Yom HaBikurim era mais uma festa dos frutos, mas em alguns momentos ela era também dado como a festa de Pentecostes. Uma outra palavra também que era usada para esta festa era a palavra Hag HaAzip. A palavra Azip vem do verbo Azap, que quer dizer colher, pegar, reunir. Para maior entendimento, a festa de Pentecostes era chamada pelos hebreus de festa da colheita. Deuteronômio 16, versículo 9 e também versículo 10, Êxodo 23, 16. Ou festa das semanas. Levítico 23, versículos 9 a 14. Por que festa das semanas? Porque durava um mês. Por isso, festa das semanas. E como eu já disse, era uma festa rural. Mas por que no livro de Atos está escrito festa de Pentecostes? Está escrito festa de Pentecostes porque o Novo Testamento foi escrito no grego. E a partir do domínio de Alexandre o Grande, o mundo ocidental, todo o mundo antigo, foi helenizado. O mundo antigo conheceu toda a cultura helena. E temos este costume no livro de Atos, que o escritor Lucas escreveu a palavra Pentecostes, que quer dizer 50 dias, que no hebraico este nome será dado como festa das semanas, ou festa das colheitas, ou festa das cegas, ou como muito conhece, festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. E portanto era o último dia desta festa rural em Israel. E todos estavam reunidos no mesmo lugar. Agora, quem são estes todos e onde está este lugar? Então, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ficou 40 dias falando com as pessoas e subiu ao céu. Ele ascendeu ao céu. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 12, está escrito: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, ou seja, 1 quilômetro. Então, os discípulos estão reunidos em Jerusalém. No versículo 13, nós vamos ler que eles estão em uma casa. Assim está escrito: e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Então eles estavam em uma casa, em uma residência. Muitos dizem que esta residência seria a casa de João Marcos, primo
o sobrinho de Barnabé. Mas aí, isso é uma outra questão. A questão é que eles estão no cenáculo. O cenáculo é um sobrado, é um andar superior desta casa. E para caber toda essa gente, a casa seria uma casa confortável, uma casa grande para poder caber tanta gente. E nesta casa, além dos apóstolos, estavam também Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Está escrito no versículo 14: todos estes perseveravam unanimamente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Todos estavam neste local. E neste local também apresentaram 2 discípulos para serem ungidos a apóstolos, que foram Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Isso está registrado no versículo 23 de Atos capítulo 1. E lançado sortes, foi escolhido Matias, e foi ele contado junto com os 11 apóstolos, versículo 26. Voltando aqui para Atos 2, no versículo 1, nós descobrimos o que é o Pentecostes, que é uma festa rural que dura 50 dias, e era o último dia. E esse negócio de eles estarem no mesmo lugar era justamente este sobrado, ou cenáculo, que dizem ser a casa de João Marcos. João Marcos, só para lembrar, foi aquele que escreveu o livro que leva o seu nome, o Evangelho segundo Marcos. E eles estavam orando, e de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Lembrando que são 120 pessoas nesta residência, então era uma casa muito grande. E veio um vento. No último dia de festa, veio esse vento. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Essas línguas repartidas seriam mais ou menos uma chama de vela acesa em cima da cabeça da pessoa. Imaginem, uma vela acesa em cima da cabeça de alguém. É mais ou menos isso que aconteceu. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles foram cheios do Espírito Santo. Até aí tudo bem. O problema começa quando eles começam a falar em outras línguas, que os evangélicos vão dizer que são os labrachúrias em decantas nébias. É aí que vem o problema. Eles falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nós vemos na religião evangélica que você tem que ficar falando várias palavras, fazer culto para receber o Espírito Santo, fazer campanha, subir o monte e um monte de coisa. Quando nós lemos aqui que tudo acontece conforme o Espírito Santo concede. Não pode forçar o Espírito Santo a fazer aquilo que você quer. Não é o culto, a campanha, subir o monte ou fazer o jejum para você receber alguma coisa do Espírito Santo. Agora, na questão deles falarem noutras línguas, nós vamos começar a dissecar isto agora. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. É importante você saber disto, porque está escrito aqui no versículo 5 que em Jerusalém estavam, no último dia desta festa, não só no último dia, mas em toda a festa, homens religiosos, ou seja, homens da religião judaica, homens que eram da religião de Moisés. E estes homens vinham de todas as nações que estão debaixo do céu. Basicamente eram hebreus ou prosélitos que eram seguidores do judaísmo. E como a festa de Pentecoste é uma festa solene, lembrando que é uma festa rural, você tinha que estar lá. É como o Ramadã na religião islâmica, ou a festa religiosa de Aparecida, como tem aqui no Brasil. E quando aquele som ocorreu, ou seja, o som do vento impetuoso, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, só para relembrar, os 120 estavam no cenáculo ou no sobrado. Pedro fez uma prédica, fez uma pregação enorme, muito eloquente. Elegeram Matias como apóstolo, substituto de Judas, que se matou, e eles estavam orando. Neste interim, vem um vento impetuoso, enche aquela casa. Eles viam fogo como uma chama de vela acesa em cima da cabeça de cada um. Eles começaram a falar em outras línguas. Em Jerusalém estavam vários homens religiosos que eram de várias nações. E estes homens ouvem estes 120 falarem na sua própria língua, no seu próprio idioma. Então, é idioma local, é língua humana. E todos pasmavam
e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Ou seja, essas pessoas não são da Galileia? Por que essas pessoas disseram que estes 120 eram galileus? Porque eram galileus, fato. E que a Galileia era um dos redutos pobres de Israel. A região da Galileia que estes 120 são oriundos era um local pobre. Seria mais ou menos a periferia de São Paulo, ou a periferia de Salvador, ou os confins da Paraíba, quando o pobre tem oportunidade de falar vários idiomas. Uma pessoa, para falar vários idiomas, geralmente vai saber muito da cultura do país na qual ela fala um idioma. É uma pessoa estudada, dada leitura, é uma pessoa eloquente e, no mínimo, para dominar um idioma estrangeiro, automaticamente e obrigatoriamente você irá dominar o idioma local, o idioma de seu país. Por isso que é estranho 120 pessoas falarem no idioma destes homens. Eles continuam aqui: pois ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Porque eles ficaram muito pasmados, porque eles ouviam essas pessoas falarem na sua própria língua em que eles eram nascidos, ou seja, nas suas línguas primárias. De quais regiões vieram estes homens? Eles vieram de várias regiões. Eles eram partos e medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfília, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Vamos lá. Eles eram partos e medos, então eles eram persas. A Pérsia é feita de vários estados. Os principais estados da Pérsia, naquela época, no mundo antigo, era a Pártia e a Média. Outros também eram elamitas, vieram de Elão, e tinha também os que habitavam na Mesopotâmia. A Mesopotâmia é um lugar feito de vários países. Tem também o pessoal que veio da Capadócia, Ponto e Ásia. Aqui todos da Turquia, porque a Turquia é uma região muito grande também, que tem também vários distritos, e também da Frígia e Panfília. E também vieram pessoas do Egito, e também da Líbia. E também vieram pessoas de Roma, de Creta, da Arábia e etc. Só da Mesopotâmia aqui, se for fazer a soma, vai dar mais ou menos 5 ou 6 países. Da Turquia, que é a região da Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, vai dar 5 regiões. No mínimo aqui vai dar de 20 a 23 regiões diferentes. E não é porque Capadócia e Ponto ou Frígia ficam na Turquia que necessariamente será o mesmo idioma. Por exemplo, moramos aqui no continente americano e no nosso continente no mínimo tem 3 idiomas falados, que é o português, espanhol e inglês. E se for ver lá no Canadá, fala-se 2 idiomas, que é o francês e o inglês. Então, totalizando 4 idiomas falados, fora os idiomas indígenas, dialetos e etc. Imagina isso no mundo antigo. É mais ou menos como é e como sempre foi e sempre será na história do homem. São vários idiomas, vários dialetos que eram falados por essas pessoas que estavam no último dia da festa de Pentecostes. E muitas delas não falavam o aramaico ou o hebraico. E se falassem o aramaico ou o hebraico, falavam o aramaico ou hebraico bem rasteirão. Por isso o Espírito Santo concedeu que estas 120 pessoas falassem estes 20 ou 23 idiomas, para que essas pessoas estrangeiras entendessem sobre as grandezas de Deus. E é por isso que fala que é língua estranha, por isso que é mistério, porque 120 pessoas vindo da Galileia, uma região pobre, e falar tantos idiomas assim, é realmente um mistério, é realmente estranho. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros zombavam, dizendo: estes estão bêbados. E é claro que eles não estavam bêbados, eles estavam cheios da graça, cheios do Espírito Santo. E Pedro aqui levanta e faz uma defesa, faz uma apologética do Evangelho, dizendo que Deus é com eles. E Pedro cita aqui o livro de Joel, no capítulo 2. Porque Pedro fala no livro de Joel que no último dia seria derramado o Espírito Santo
sobre os servos, as servas, e todos profetizariam, ou seja, todos pregariam o evangelho. Esse negócio de usar o livro de Atos capítulo 2 para fazer valer um conceito religioso errático, que é esse negócio de Indecando das Nébias, é uma furada. Heresia não é de Deus. Se a heresia não é de Deus, de quem é então? Pois é, justamente isso. A heresia vem lá de baixo. Este negócio de ficar falando que línguas estranhas é língua dos anjos e é os laborachúrias e decantas nébias, não provém de Deus, não provém de Cristo, não é bíblico. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal, dê o seu like. Deixe também seu comentário.